E a paz do Senhor Jesus, glória a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos no nome do Pai, né? Reunidos para falar do amor de Deus, para falar das maravilhas que o Senhor faz nas nossas vidas, né? Como é grande, né? O amor do Senhor pelas nossas vidas. E quantas coisas, irmãos, que o Senhor já não fez, né? Quantas coisas o Senhor faz pelas nossas vidas. A presença do Senhor nas nossas vidas é que faz a diferença. Né? Sem Deus, irmãos, nada podemos fazer, nada somos. E nós só descobrimos isso, irmãos, quando verdadeiramente nós aceitamos a palavra do Senhor, quando nós verdadeiramente aceitamos o Senhor como nosso Senhor, né, para Ele conduzir as nossas vidas. É aí que nós percebemos quão grande é o amor do Pai, quantas coisas o Senhor pode fazer, né, pelas nossas vidas, né, pelo fato dele habitar dentro de nós. Quantas mudanças, né? Eu já falei que o maior milagre que tem é a transformação que vem de dentro para fora. Isso é muito bom, né? Então é maravilhoso ter a presença do Pai, sentir a presença do Senhor nas nossas vidas, né? Então, como eu já havia compartilhado com vocês, né, em alguns vídeos antes, que nós, né, o Senhor já tinha falado ao meu coração, compartilhei isso com meu marido também, de nós fazermos aqui, né, testemunhos, porque eu aprendi com um grande amigo, pastor, né, um homem abençoado, que quando nós não temos nada o que falar, nós temos que falar da nossa vida. Por quê? Porque a nossa vida é o grande testemunho, né? As coisas que o Senhor faz, as maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, como edifica vidas, irmãos, né? Porque muitas vezes não, todas as vezes, tudo que nós passamos, o outro também passa, né? Só que passamos de maneiras diferentes, temos experiências diferentes com o Senhor, né? Mas de repente o seu testemunho vai edificar a minha vida. Então, e o meu testemunho pode edificar a sua vida, né? Em alguma parte da minha vida, em alguma experiência da minha vida, você possa se identificar. Talvez é o que você esteja passando. E você vai falar, puxa, se a minha irmã passou, mas ela agiu dessa forma, eu também vou passar, né? Buscando no Senhor, né? Experimentando a boa vontade do Pai. Então é isso que nos fortalece, irmãos, né? Então essa semana, né, hoje até sábado ou domingo, não sei, o Senhor que vai conduzir, né? Nós vamos aqui estar falando dos testemunhos da nossa vida desde, né, nossa infância, né? Porque em tudo, irmãos, em tudo nós vemos o agir do Senhor, mesmo antes de conhecermos a Deus, né? Já havia propósito do Senhor em muitas coisas, né? E nós depois é que vamos aprendendo e vamos verificando, olha, né, quantas coisas, né, existem maldições hereditárias, coisas que a gente vem lá dos nossos antepassados, né? Às vezes alguém que você nem conheceu, mas você soube de histórias e você vai analisando e vai vendo que o Senhor, né, tem mostrado isso. Então são coisas muito importantes, valiosas, que não podem ser esquecidas, porque fizeram parte da nossa história, né? E podem contribuir ou não, né, para uma evolução espiritual, para as coisas da nossa vida, né? Então é muito importante isso. Então eu quero dividir, né, experiências que eu tive na minha vida, né, manifestação do Deus em várias áreas da minha vida. E hoje, para iniciar, né, assim, talvez não dê tempo tudo hoje, mas nós vamos dividir em 2, 3 dias, para não ficar muito longo também para vocês, né? Vai iniciar aqui com o Manuel, né, o meu esposo, né, um homem abençoado também do Senhor, presente de Deus para minha vida, propósito do Senhor na minha vida, né? E nós vamos iniciar então com ele. E antes eu quero, né, deixar aqui um versículo para iniciar nessa semana de testemunhos, de vitórias, né, de propósitos com o Senhor, que está em 2 Timóteo, né, segunda carta a Timóteo, o capítulo 1, versículo 8, diz assim: portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Aleluia. Então vamos nos atentar a esta parte, né? Não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor. Não podemos nos envergonhar, né? Nós podemos ter... eu tenho vergonha de falar, né? Por muito tempo, irmão, sabe? Por muitos tempos, né? Que eu me calei por algumas coisas que aconteceram na minha vida, que passaram em minha vida, né? Porque
A palavra mesmo está dizendo, não podemos ter vergonha, né? Porque tudo que nós passamos, irmãos, serve, né? Vai servir hoje de testemunho para edificar a vida de alguém, né? E tudo faz parte da nossa vida, são as experiências que temos com o Senhor. E é preciso sim nós falarmos, né? Nós colocarmos isso exposto para que as outras pessoas também entendam, né? Que tudo é possível ao que crê, tudo é possível para Deus, né? Então, isso é baseado nessa palavra que nós vamos falar do amor de Deus, como está escrito aqui, né? Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao evangelho, né? Paulo está falando isso. Temos que estar prontos para enfrentar, para encarar isso, né? Mostrar ao mundo, né, o que nós éramos, quem nós éramos, de onde o Senhor nos tirou. E onde nós estamos hoje? Claro que ninguém está perfeito, nós temos que nos aperfeiçoar cada dia, temos que vigiar todos os dias, né? Mas cada um de nós temos as experiências e precisa sim ser compartilhado para que outras vidas saibam quem é Deus. É tudo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então vamos dar início aqui, né, para a glória de Deus com Manuel. Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Vamos aqui dar o início a uma série de testemunhos e isso é muito importante para que as vossas vidas elas sejam alcançadas através do testemunho, e aqui através do testemunho nós vemos o quanto Deus é poderoso em poder fazer, né? Glória a Deus. Então, o testemunho é importante, né, para poder a gente fortalecer alguém, né? Porque muitas pessoas às vezes querem tomar uma decisão, querem tomar uma atitude e não sabem por onde começar, né? E às vezes um testemunho nosso pode motivar essa pessoa a tomar essa decisão, porque sabe que não é um fato, não é uma história, né? É algo que realmente aconteceu, né? É uma história baseada em fatos reais, são coisas reais, né? E a minha história ela veio assim desde o tempo que eu era criança, né? Se for contar desde que eu era criança aqui, nós vamos gravar aí um mês mais ou menos. Então, mas assim, nós vamos começar então exatamente com isso, né? Eu quero que você fale para nós aqui como que foi a sua infância, né? Como foi o seu relacionamento assim com os seus pais, onde vocês moravam, como eram ali com seus irmãos, enfim, onde vocês moravam, né? Onde vocês moravam. Bom, até onde eu me lembro, até onde eu me recordo, né? A gente sempre morou no sertão, né? No sertão do Paraná. E a nossa vida ela não era muito fácil, né? Tinha um pai aonde ele não tinha parada em trabalho nenhum. Ele nunca trabalhou, acho que registrado em uma firma, em uma empresa. E ele sempre trocava trabalho por moradia e comida. E lá no Paraná tem muitas pessoas assim que pegam pessoas para trabalhar para eles, para tipo limpar o sítio, a chácara, em prol de alimentação e moradia, né? E nós já passamos assim umas necessidades, né? Meu pai ele não tinha vício nenhum de bebida, o único vício dele era fumar, né? Ele fumava bastante. E eu me lembro bem que ele ia no armazém, ele comprava aqueles rolos de fumo e ficava lá cortando lá para poder fazer aquele cigarro assim grosso e ficava pendurado assim do lado assim. Acho que todo mundo já passou, acho que por uma situação como essa, pessoas que têm a minha idade, acho que devem ter contemplado isso, seus pais, né? Se tiver algum pai que fumava, chegou a contemplar isso. Então, mas em relação assim com eles, ele era um homem meio frio, ele não era um homem muito amoroso, nem sequer caloroso, sabe? Ele era um homem rude, né? Ele era um homem rude, ele não era violento, mas quando ele ficava nervoso, ele ficava descontrolado. Ele não media as forças e também ele não sabia diferenciar entre filho
e outras pessoas. Ele, quando ele ficava nervoso, ele parece que ele desconhecia quem era filho e parece que queria descontar toda aquela raiva, aquele nervosismo em cima da gente. Sim, então, e aí em relação a isso, né, em relação ao seu pai, ao tratamento que você tinha, né, que você teve na infância, isso de alguma forma, assim, foi um ensino para você, influenciou isso na sua vida? E aí depois, quando você se converteu, quando você conheceu o amor de Deus, né, essa diferença em lidar com a família, com os filhos, isso também é um testemunho, mudou a sua vida nessa questão? Assim, quando antes de me converter, eu era igualzinho meu pai, que eu trazia, acho que eu trazia as mesmas atitudes dele, porque eu vivi isso na minha infância, então eu agia da mesma forma. Também eu não tinha um domínio, eu era muito nervoso, descontrolado, né? E então assim também eu trouxe isso dele para minha vida, né? Eu trouxe isso porque eu vivi isso muito direto, né? Direto, eu apanhava muito violentamente do meu pai. Meu pai não batia em mim com chinelo, com cinto. Meu pai era banha de facão, era com facão, era pescoção, era murro, era chute, era assim. Eu me lembro da última surra meu pai me deu, ele me jogou no chão, me pisou aqui no meu pescoço, assim, no chão, me pisando no pescoço, e pegou a bainha do facão, bainha do facão é um lugar onde você guarda o facão dentro, pegou aquela bainha de couro, pegou e deu assim, ó, ficou assim, ó, aquele vergão aqui assim, deu bem na minha cara. Essa foi a última surra que ele me deu, porque a última vez que ele quis me bater, eu tinha 15 anos, aí eu enfrentei ele, falei pra ele que agora ele não ia me bater mais, até porque ele era baixinho igual eu. Aí eu já tava mais alto que ele e eu falei assim, agora você não vai bater mais não, chega. Acabou, agora você vai me respeitar. Então, mas só que não era dessa forma que eu queria agir, né? Eu queria era respeitar meu pai, eu queria honrar meu pai, mas é que meu pai, ele queria, mesmo ainda sendo maior que ele queria ainda reagir da mesma forma comigo. Foi aí onde ele parou, né? Parou porque ele viu que ele não ia mais conseguir me enfrentar, porque eu já estava maior, né, que ele. Aí ele viu que ele não ia ter mais forças. Mas até então, mas até então na mente dele ainda ele tinha o domínio. Sim, e aí então você também sentiu, né, essa rejeição, essa falta de amor, né, de conviver com amor, né, e isso também influenciou, claro, na sua vida, né, eu quero que você compartilhe conosco de que forma isso influenciou, e quando entrou, né, o amor de Deus, né, que você conseguiu sentir essa mudança, e isso também fez com que você mudasse com os outros, né? Sim, isso me influenciou muito, por quê? Porque eu vivi muito só, né? Eu não tive meu pai para me aconselhar, né? Que nem hoje eu tenho meu filho, e qualquer situação que tem dentro de casa, quem aconselha somos nós, né? Por quê? Porque nós aprendemos isso dentro daquilo que nós seguimos, que é o Evangelho, né? Que também tem o pastor, tem a igreja, e tudo isso tem aqui, como você fala, tem uns princípios no qual a gente, né, se mantém nesses princípios. Para quê? Para que a gente tenha uma convivência saudável dentro de casa, né? Mas isso lá atrás eu não tive. E por não ter isso lá, eu conheci o mundo, conheci as drogas, conheci o mundo do crime. Por quê? Porque eu vivia um menino solto, não tive meu pai ao meu lado, não tive meu pai quando precisei de conselho, ele não me mostrou como era o mundo, ele não me avisou como era o mundo, e eu fui descobrindo isso passo a passo, de forma totalmente errada. Sim, então, e também em relação assim com a sua mãe, como que ele era com a sua mãe e como a sua mãe também era com você, antes de você entrar para esse mundo que aí, né, toda essa questão, esse relacionamento acabou, né, te afastando da família e te colocando no mundo, né? Sim. Mas antes disso também eu quero que você fale um pouco de como era a sua mãe e o relacionamento dos dois e com os seus irmãos também. Em relacionamento com a minha mãe, o relacionamento dos dois, eu não conseguia entender, né? Eu não sabia porque minha mãe se submetia a viver com meu pai daquela forma, sendo com um homem que não dava futuro nenhum, um homem que nunca sequer ouvir comprar uma roupa para ela, nunca se via dar um presente para ela, né?
Enfim, e tudo, que eu vi dentro da minha casa foi um homem fria em relação também com a minha mãe, não é? Não sei se porque na época os homens eram desta forma, reagiam desta forma, não eram tão sentimentais igual são hoje, né? Não sei se porque essa geração de pais hoje são mais sentimentais com as mulheres, porque viveram também essa mesma, né, essa mesma história lá atrás, viram seus pais também sendo assim também, um pouco rude dentro de casa com a mãe, né? Não tem assim esse afeto, esse carinho, né? Como hoje se ensina para nós como agirmos, né, com nossas esposas dentro do lar, como pai, como marido. E também eu não vi, né? Eu vi somente assim meu pai sendo muito autoritário, Mas a minha mãe, então ela nunca dependeu do meu pai, porque minha mãe ela sempre trabalhou. Mas só que o pior disso é que quem sofria somos nós, porque nós que ficávamos com o nosso pai. E quando nós ficávamos com o nosso pai, então ali nós estávamos longe dos olhos da nossa mãe, porque nossa mãe já trabalhava a semana toda e vinha só de final de semana para casa. Então, assim, você tinha ausência, né, de um pai, de uma mãe também, né? E vocês recebiam carinho da mãe quando ela estava perto? Vocês chegaram a receber esse carinho também da mãe? Como era o relacionamento dela com vocês? Ah, sim, a gente não via a hora quando chegava o final de semana para nossa mãe chegar, porque de vez em quando a gente estava com a nossa mãe, parece que estava mais seguro. Não pelo fato de segurança assim, porque tinha medo, mas é por causa que eu acho que a nossa mãe ela tratava nós diferente, né? A nossa mãe ela brincava com a gente, dava carinho, né? Dava atenção. Também fazia as coisas boas de casa, né? Tipo os bolos que ela fazia, as coisas que ela trazia também da casa dos patrões. Enfim, era diferente quando minha mãe estava em casa, né? Até então, quando minha mãe saía de casa no domingo à tarde, que pegava o osso na beira da rodovia, que a gente ia até lá no ponto levar ela, era uma tristeza, porque a gente chorava, porque a gente não queria que a nossa mãe fosse. Porque aquele era como se fosse um adeus, né? Era como se fosse uma mãe abandonando a gente sentia assim, dessa forma, abandonado. E eu me cresci dessa forma, eu cresci longe da minha mãe, perto do meu pai, mas também longe do meu pai, porque o nosso pai ele estava ali como um tutor só, mas ele não estava ali para nos dar a atenção necessária, igual a nossa mãe dava, né? Não tinha paciência, era muito furioso, era muito bravo, né? Era muito seguro com a alimentação, não dava uma alimentação assim, como a gente necessitava. A gente ficava com fome e com medo de pedir para o nosso pai, porque sabia que o nosso pai iria negar. Sabe, lá no Paraná tinha pão, que ele era assim, desse jeito igual tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Então tinha desses dois lados aqui, meu pai dividia assim o pão e dava essa metade para minha irmã e essa metade para mim. E a gente não podia comer um pão inteiro. Tinha que ser a metade do pão. E meu pai comprava assim 12 pão, 15 pão. E esse 15 pão dava para semana. 15 pães meu pai comprava, ele amarrava na sacola assim, porque o rato descia. Se deixasse encostado na parede, o rato descia no pão. Ele amarrava numa corda assim e o pão ficava pendurado no meio da casa, assim, para o rato não descer. E aqueles 15 pão ali a gente comia a semana toda. Você vê, hoje em dia tem pessoas aí que come pão todos os dias fresquinho, né? E não sabe sequer dar graças a Deus por isso, né? Se você tivesse passado o que eu passei, você receber o pão seu todo dia fresquinho ali, aquele pão branquinho, gostosinho, até mesmo quentinho, você ia dar graças a Deus. E como que era assim o relacionamento você com os seus irmãos, né? Você e todos os seus irmãos, como que era essa família aí na estrutura dos irmãos? Quantos irmãos vocês eram? Como vocês conviviam? Bom, quando a gente vivia todos na mesma casa, era daí mais ou menos aí uns 7 irmãos. Eram 2 homens, 3 homens comigo e 3 mulheres. Então seriam 6 pessoas, né? Seriam 6 irmãos. Os meus irmãos eram muito mais velhos do que eu, os homens, né? E eles também tinham uma vida assim, totalmente assim,
desorganizada. Eles não paravam em casa, eles não paravam em emprego, eles não paravam em lugar nenhum. Tinha um irmão meu que ele escolheu ser hippie. Aqueles homens que ficam perambulando, vendendo pulseirinha, vendendo brinco, fazia artesanato com as suas próprias mãos, ele saía vendendo. Então ele viajava assim todos os estados. Viajava andando, sei lá como ele fazia para chegar nesses lugares. Eu sei que de vez em quando ele aparecia em casa. Assim também era o meu outro irmão também, o mais velho. Ele não era hippie, mas ele não ficava em casa, né? Mas aí então eles vinham para casa, ficavam um tempo lá com a gente, daqui a pouco dava aquele vento de novo e eles desapareciam. As únicas pessoas que ficaram em casa conosco, eu me lembro que era minha irmã, as minhas duas irmãs, minhas três irmãs, né? Aí tinha minha irmã mais velha também, que logo também começou a se envolver também com os namorados, que logo também se casou e saiu de casa e ficou só eu e minhas duas irmãs. A outra que cuidava de nós também era novinha, né? Mas logo também foi embora também de casa, foi morar na cidade com a nossa avó. E lá começou também a namorar e depois casou. E até hoje não consigo entender, né? Mas hoje, graças a Deus, né, ela vive com o marido dela, segue a Jesus também na congregação cristã. Mas em relação assim à família, não era uma família unida. Não era uma família unida. Mas eram uns irmãos que se gostavam, mas não eram unidos. Entendi. E aí então como é que você começa então a descobrir esse mundo fora, né? O mundo, as drogas, como é que chegou até você o mundo, né? Bom, foi quando a gente decidiu ir não morar mais com nossos pais, né? Foi quando a minha mãe se separou do meu pai, minha mãe ficava naquela vai e volta, se separava e voltava, até o dia que ela decidiu não mais querer mesmo, né? Pelo fato de viver a vida que vivia, né? Uma vida miserável, uma vida de miséria. Meu pai nunca buscar mudança, sabe? Nunca buscar melhora. E minha mãe sempre, como mulher, sempre sonha em ter algo a mais, sei lá, né? Construir algo, conquistar. E meu pai sempre naquela, sabe? Sempre naquela paralisia ali. Ele paralisou naquele negócio. Para ele não precisava ter luz, não precisava ter geladeira, não precisava ter televisão, não precisava ter fogão a gás, não precisava nada disso. Pra ele a vida dele era aquele mato ali, sabe? Aquela casa no meio daquele mato, ficar buscando lenha. E assim, né? Pra quem mora no sertão sabe como é que é. Então acho que minha mãe cansou daquela situação ali, até ela falar que não queria mais, né? Não queria mais por quê? Porque meu pai não mudava, meu pai não tinha mudança, né? Meu pai não tinha mudança. E eu volto a falar, meu pai não era nenhum viciado, ele nem bebia. Ele já bebia, o único vício dele era o cigarro, né? O cigarro. De vez em quando eles se reuniam, ele comprava lá uns litros de pinga lá e fazia umas caipirinhas e tomava. Mas isso era muito assim, não era assim relativamente todos os finais de semana ou todo dia, não. Isso era lá de vez em quando que eu consegui ver, né? E o mundo das drogas eu conheci dentro da minha própria casa. Quando os meus irmãos vinham do mundo para dentro de casa, passar um tempo lá, eles traziam para dentro de casa a droga. Primeiramente foi a maconha. E eu me lembro que a primeira vez que eu bebi, que o meu irmão, que é aquele que era hippie, nos forçou a tomar 1 litro de pinga. E nós ficamos, e eu e minha irmã, nós tínhamos aí, acho que 8 anos por aí, nós ficamos muito ruim. Muito ruim. Eu só lembro do meu irmão rindo da nossa cara, porque nós ficamos muito embriagados. Eu só lembro disso, depois eu não lembro de mais nada, porque acho que por nós ter 8 anos de idade, acho que nós teve dado como é que se fala? Como é que fala na cabeça? Como é que se esquece? Se esquece das coisas? Amnésia? Não é amnésia, fala com a bebida, que dá junto com a bebida. Overdose? Hã? Overdose? Não, não é overdose. Bom, isso é sempre que a gente se esqueceu. A gente se esqueceu e já conseguiu lembrar isso no início, porque a gente ainda tinha um pouco de consciência, mas depois acho que tomou a consciência todinha, que aí a gente não lembrou de mais nada.
Não se lembra de mais nada. Depois nem sei como é que a gente passou isso. Não sei como é que a gente, o que aconteceu com a gente, se a gente dormiu, o que aconteceu. Eu só sei que meu irmão nos obrigou a tomar 1 litro de pinga. Entendi. Então, esse daí foi o começo, né? Onde você começou, então, a conhecer, né? Você conheceu, então, teve o primeiro contato ali com bebida, né? Droga, ali foi dentro da sua própria casa, né? Sim. Então, assim, para hoje, a gente vai, né, começar aqui. A partir de agora foi o início de frustrações, de outras experiências, né, ruins que você teve. Sim. Então, por hoje a gente vai parar por aqui. O que você tem para ministrar, né, para falar, né, para as pessoas que vão assistir, que vão, né, compartilhar desse testemunho, como era, então, né, tudo que você aprendeu, o que você tem para falar para as pessoas que pode ser diferente, né, com o amor de Deus em relação a essa família desestruturada, né, uma família desestruturada, uma família fora dos princípios do Senhor, fora da palavra de Deus, mas para as pessoas que estão dentro, né, de uma situação como essa que você viveu, né, que você passou, né, que é duro, é dolorido, né, é uma vida de sofrimento, de tristeza, mas falta também, né, o conhecimento, faltou chegar a palavra de Deus, né, teve algumas situações que você pode falar para essas pessoas hoje, com a tua visão de hoje, né? Como poderia ter sido diferente? Como poderia ter mudado as histórias, né? Mudado a vida daquelas pessoas, tanto a sua mãe, seu pai, seus irmãos. Como seria diferente se a palavra do Senhor tivesse entrado naquele momento, né? Porque de repente a palavra do Senhor vai entrar na casa de alguém que está assim, com uma família desestruturada, né? Primeiramente eu quero agradecer essa oportunidade de poder estar aqui contando um pouco da minha história. E o que eu tenho a falar assim, algo assim, não é uma história da carochinha, né? De repente a sua família, ela está passando por isso, está tendo essa desorganização dentro de casa, né? A família não pode ser unida, né? Ou a família seja unida, mas vive de forma desunida, né? Eu creio que se a palavra de Deus tivesse entrado naquela época, lá atrás eu tivesse conhecido, não sei também porque eu era criança, poderia ser que ela teria tido um efeito, ou também não, porque eu era criança. Mas pelo fato dos meus pais terem aproximação da palavra do Senhor, eu acho que eles teriam pelo menos um alicerce de como criar os seus filhos, ou de como se relacionar dentro do lar, sendo pai, sendo mãe, né? A minha mãe, ela nunca deixou de faltar nada. Meu pai, pelo contrário, que era um homem que tinha que ser aquele que era o provedor, ele estava sendo provido também pela minha mãe. Então, no caso, ele estava sendo aí como se fosse um sanguessuga. Ele era para ser provedor, trazer, né, algo para dentro da nossa casa. Aquilo que ele trazia era tristeza, era angústia, era dor, era medo, porque nós tínhamos muito medo do nosso pai. Meu pai não precisava nos falar nada, bastava ele olhar para nós, nós já entendíamos o que ele queria dizer. Então a gente temia o nosso pai, né? E que nós possamos, né, e que você possa entender que, olha, hoje eu sou casado, né? Tem minha esposa, essa que está fazendo aí a entrevista, né? Temos 2 filhos, a Carol está aqui atrás, ó. Essa é a mais nova, né? Temos outro que está lá na sala, está assistindo, mas eu sou um pai diferente. Não sou o pai totalmente aberto, porque eu também tenho princípios, né? Tem princípios que a gente tem que ser um pouco, não pode ser totalmente aberto, porque se você se abrir demais, você vai estragar seu filho. Você vai estragar seu filho igual eu vivi totalmente aberto, e o mundo me ensinou a ser o que eu era, né? Mas graças a Deus que um dia o Senhor Jesus, ele entrou na minha vida, né? E toda aquela história que eu vivi lá atrás, Jesus apagou e começou a escrever uma nova história. E essa nova história, ela está aqui dentro, onde estou aprendendo. Cada página desse livro aqui é um pouco da minha história que eu estou vivendo hoje. Então Deus está
me ensinando ainda. Eu ainda tô há 11 anos, né? Me converti há 11 anos atrás, mas ainda estou aprendendo. Por quê? Porque ainda sou como criança de Deus. 11 anos é uma idade de criança. Eu ainda estou aprendendo. E tenho certeza que um dia ainda vou chegar aonde Deus quer que eu chegue. Mas por enquanto eu já tenho tido, né, as oportunidades de mudar, né? Já tive assim já tive assim altos e baixos na minha vida. Momentos que influenciaram, né? Do que você vivia com seu pai, né? Influenciava Sim. ainda no começo da conversão, né? Sim. Então ainda tinha um bom influenciamento, né? Mas com o passar do tempo, persistindo, seguindo, andando com Cristo, Cristo foi moldando, né? Como diz nas palavras lá, Deus, como diz em Romanos, né? Nós fomos o que? Renovando a nossa mente. Né? Nós fomos renovando a nossa mente, né? E hoje, você que é pai, você que é mãe, de repente vai assistir esse vídeo, olha, eu quero dizer para você que eu não culpo meus pais. Eu não culpo meus pais pelo que eu vivi, né? E também não culpo a Deus também. O que eu sinto era tristeza, por quê? Porque a minha vida ela poderia ter sido muito mais fácil se Deus tivesse entrado lá atrás, né? E tivesse mudado a história. E também vejo também uma situação que se Deus também não tivesse me permitido viver tudo isso, hoje eu não estaria aqui sendo testemunha do quê? Da glória de Deus, o que Ele é capaz de fazer, da transformação que Ele pode realizar na nossa vida. Assim como você também pode ser também tocado pelo Senhor, e se você pode ter algumas atitudes na sua vida que às vezes pode estar desagradando o seu pai, a sua mãe, a sua família, a sua esposa, o seu esposo, e se você hoje se render a Deus, Deus pode mudar você e Deus pode fazer de você uma nova criatura. Aleluia. E Deus pode fazer de você uma nova criatura. Sim. Basta você somente falar assim, eu quero. Porque eu era muito ruim. Eu era muito ruim. E quando eu falei assim, Deus, eu quero mudar, e dei espaço dentro de mim para Deus começar a trabalhar nas áreas da minha vida e ver aonde precisava mudar, as coisas começaram a mudar. As coisas começaram a mudar. Amém? Então, que você já esteja curtindo aí, né, este vídeo, se você ouviu esse testemunho, que você possa estar atento que vai vir outros aí, a continuação ainda, porque isso aqui foi só a primeira parte, né, a primeira parte. Ainda tem muita coisa pra gente contar, mas já contamos com você, já contamos com o seu like, com o seu comentário, e que Deus te abençoe.